Pai do Senhor, meus irmãos, vocês estão bem? Pode sentar um pouquinho aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. A pastora está aqui, ela deveria trazer a palavra para a gente. Viu? Ela falou que ela gosta, né, gente? A gente também gosta de ouvir também. Glória a Deus. O pastor havia entrado em contato, né, para a gente poder trazer uma mensagem hoje. E eu falando com o Senhor essa tarde, Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos. Na verdade, é a respeito da nossa confiança em Deus. Como confiar, por que confiar e para que confiar em Deus. A gente percebe que ao longo do tempo as pessoas têm confiado muito em pessoas. As pessoas têm confiado em governos. E a gente ainda, no tempo que nós vivemos, ouvimos pessoas dizer que não confia e não acredita em Deus. Mas nós temos motivos para nós confiarmos no Senhor. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos. Aleluia. Que se encontra em Provérbios 3, o versículo 5. Eu gostaria que todos lessem comigo. Amém? Pode colocar aí, meu irmão. Deus abençoe. Então nós vamos ler todos juntos no 3. Amém? 1, 2, 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3. Amém. Então nós vamos começar por aqui. Nós vamos entender um pouquinho e o porquê que nós confiamos no Senhor. Por que a nossa confiança tem que ser no Senhor? É notório que quando a gente fala para alguma pessoa que nós somos cristãos, algumas pessoas escarnecem da gente. Fala aí, tem mais um louco. Porque a gente é visto lá fora como louco e na verdade o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós, verdadeiramente, nós somos loucos por Cristo. Deus é um Deus imutável e verdadeiro. Sua fidelidade é a base da nossa confiança. E um exemplo muito grande que nós temos é: Abraão confiou, mesmo sem ver. Olha que interessante. Como confiar em alguém que nunca viu? Como confiar apenas porque alguém está falando que existe? Mas ao mesmo tempo que nós vamos caminhando na presença do Senhor, Deus, ele é tão grande a ponto dele habitar dentro de nós. E é por causa desse habitar que nós sentimos a presença dele. Porque quando sentimos a presença do Senhor, não há uma possibilidade de nós permanecermos da mesma forma. Porque algumas pessoas, quando sentem a presença dele, é notório que as pessoas chorem. Sim ou não? Algumas pessoas que sentem a presença dele, algumas pessoas batem palma, outras pessoas batem os pés, outras pessoas se prostram. Algumas pessoas querem até pular. Mas quando a gente vai ver a presença dele na Bíblia, alguns dos homens que sentiram a presença dele, eles não pularam, mas sim se prostraram. Salomão foi um deles. A casa encheu da glória, a ponto dele se prostrar. João vai dizer que quando ele vê todo aquele cenário, ele não suporta aquela glória,
e ele se prostra. Mas não quer dizer que a sensação que nós sentimos com a presença dele, batendo palma, pulando, chorando, que está errado. Não. Mas a nossa confiança no Senhor, ela precisa ser notória. Como eu acabei de dizer, que muitas vezes nós acreditamos em pessoas, nós colocamos a nossa confiança em pessoas, e num determinado tempo, nós se frustramos porque a nossa confiança toda foi nessa pessoa. Mas algumas pessoas agem de forma diferente, principalmente de uma pessoa que é cristão. Aleluia. Daniel, ele confiou no Senhor, ainda que ele estava na cova dos leões. Confiar é diferente de controle. Aleluia. O salmista, no seu Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Confiar em Deus são caminhadas devagar. Por que em determinados momentos da nossa vida, a nossa confiança parece que é algo inabalável, mas ao mesmo tempo que sobreveio um vento contrário, a impressão que dá é que a nossa fé, a nossa confiança nele já não é mais a mesma. Mas ele está sempre nos ensinando. Espera com paciência. Não é parcial e exige uma fé plena. Entregar significa abrir mão da ansiedade. Um exemplo da mãe de Jesus, que está escrito lá em Lucas 1:38. O fruto da confiança. Nós temos uma referência em Isaías, profeta Isaías 26, o versículo 3, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos no Senhor, qual seria o significado de estarmos aqui? Se nós não acreditássemos num Deus, num Jesus, um Cristo ressurreto, que um dia ele olhou para a humanidade, e João vai dizer que ele era o Verbo e se fez carne e habitou no meio de nós, e passou por todos os sacrifícios possíveis que um ser humano era incapaz de passar, simplesmente por amor de mim e amor de você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Como ter confiança, ou como não ter a confiança num Cristo desse? É notório quando você fala de Jesus para uma pessoa que não ainda é de Jesus, ou que se frustrou dentro do Evangelho, ele vai falar que é um ateu, porque geralmente o ateu é aquela pessoa que se frustrou na igreja. Eu conheço algumas pessoas, um deles foi um aluno meu, que disse que hoje é ateu, e agora já não é ateu, agora já está no candomblé agora. Ele era da igreja, tocava contrabaixo, depois se tornou ateu, e depois ele falou que se encontrou, e agora ele, não sei com quem ele encontrou. Mas ainda assim, ainda que ele diz que não acredita, na verdade, no fundo, ele sabe que Deus existe. Ele sabe quem é Deus. Só não querem reconhecer quem é Jesus. O interessante de acreditar no Senhor, colocar a nossa confiança nele. Aleluia.
lá em Números vai dizer também, Números 23, 19. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema é que muitas vezes nós deixamos de acreditar, deixamos de confiar, só porque a gente recebeu uma profecia e essa profecia não se cumpriu ainda. Porque nós queremos, quando a gente recebe algo do altar, a impressão que dá, pastora, é que a profecia que sai do altar, o que o servo de Deus coloca, aleluia, sobre a vida do povo, tem que ser algo instantâneo, e nem sempre é. Com a mulher do fluxo de sangue foi instantâneo. Mas quando Deus, Ele usa alguém para dar uma profecia, nem sempre vai acontecer no tempo da gente, porque Deus tem o controle do tempo. Quer um exemplo? Davi, ele tinha uma promessa, mas quando o profeta, ele vai ungir a Davi, Davi não retorna agora, ele sai do pasto e vem para o reinado, não, ele precisa passar um processo de experiência ainda, porque Davi não estava preparado para assumir. E algumas coisas não acontecem na nossa vida mediante alguma profecia, alguma promessa de Deus, porque nós não estamos preparados para receber. E a gente começa a indagar e questionar. E o louvor que a pastora cantou, louvor aqui nessa noite, ela tem um direcionamento nessa mensagem. Nós precisamos aprender a esperar e confiar no Senhor. E quando eu ouvi o louvor, eu senti que era a confirmação do céu. Porque nós precisamos, porque às vezes eu tiro por mim, quantas vezes eu não fiquei atormentado, porque algo não aconteceu na minha vida, porque algo, Deus falou que eu ia ter, e de repente, as coisas não veio, porque a gente acha, ou a gente imagina que o que Deus prometeu é no nosso tempo, e na verdade não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. Vejamos que o salmista, no Salmos 84, versículo 12, ele vai dizer: o Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O Salmo 53, o versículo 3 vai dizer: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O Salmo 56, o versículo 3, vai dizer, vou ler mais uma vez: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A nossa confiança precisa permanecer nele. Olha o que é que 1 Timóteo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer aos Timóteo, capítulo 4, versículo 10: se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então nós precisamos acreditar cada vez mais, ainda que as coisas não aconteçam. Está demorando? Continua confiando. Ainda que não seja nessa vida, mas na vida futura, que a eternidade vai acontecer, a morada com Ele. Talvez nesse tempo, talvez no nosso tempo, nós não vamos conquistar, talvez uma promessa que saiu do altar, não. Mas nós vamos alcançar, morar a eternidade com Ele. Continua crendo, continua confiando, não deixa, não desista, porque é importante confiar. Veja o que os Salmos 91 e o seu versículo 2 vai dizer: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em que confio. O salmista, no momento mais adverso, ele começa, aleluia, clamar ao Senhor. Ali diz assim, vocês estão uma versão diferente: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
nós temos motivo para continuar acreditando nele. A nossa confiança não pode esfriar. O vento que vem de um lado para outro não pode abalar a nossa fé no Senhor. A nossa confiança não pode ser, ela tem que ser inabalável, porque Ele está conosco. Quer mais um pouquinho? Eu fico imaginando o salmista dedilhando a sua harpa e dizendo no Salmos 37, versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ali diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A importância de não desanimarmos, porque o Senhor Jesus, uma certa vez, conversando com seus discípulos, Ele diz: olha, no mundo vai ter aflição, no mundo você vai ter problema, vai ter ventos, vai ter momentos que você vai querer retroceder. Você deve conhecer alguém que parou no meio do caminho, e eu tenho certeza que você tem orado por ele que tem parado no caminho. O nosso irmão Daniel trouxe um texto muito peculiar, que diz que nós devemos orar por aqueles que estão fracos. É aqueles que um dia estavam sentados como você, mas não tem força como você. É ajudar aquele que está prostrado, porque um dia ele teve força para caminhar, mas hoje ele não tem mais força, está prostrado. Mas o que nos consola é que a palavra de Deus vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O Salmos 20, o versículo 7 vai dizer: alguns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eu vou repetir o Salmos 20 e o versículo 7. Aleluia. Não perde a sua atenção não, queridos, porque Deus está falando aos nossos corações. Porque talvez um dia você vai lembrar dessa mensagem. Talvez um dia você vai lembrar: um dia Deus falou comigo para eu não perder a esperança nele. Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos continuar acreditando. Aleluia. Porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Talvez se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, se você, dentro do seu íntimo, alguma coisa que você fala: eu já perdi a esperança disso, eu já não tenho mais esperança dessa coisa. Alguma promessa que foi me feita, mas já faz tanto tempo e eu sei que não vai acontecer mais. Quando Davi é ungido, ele vai para o pasto cuidar das ovelhas malhadas. Ele não se preocupa com o trono de Israel. Ele se preocupa em cuidar das coisas que o pai havia designado para ele poder fazer. O interessante é que, ainda que Davi sabia o que iria acontecer no futuro, ele sabia que não era o tempo dele. Ele precisava esperar o tempo correto. Porque ele sabia que o controle da vida dele, o controle do tempo estava na mão daquele que chamou a ele. E no momento que Davi teve a sua oportunidade, Davi começa a exercer. Qual foi a oportunidade de Davi? Saiu do pasto e foi direto para o trono? Sim ou não, irmãos? Não. Davi foi para o campo de batalha. Só que nós queremos receber da parte de Deus. Aleluia. Nós queremos receber da parte de Deus. Mas nós vamos achar que o que Deus vai entregar para a gente
é como se fosse uma mágica. E Deus está dizendo: tem promessa? Tem. Mas você precisa se levantar. E você precisa batalhar. Porque a promessa foi lançada. Mas você precisa buscar. Aleluia. Porque Deus usou a pastora para falar comigo que uma porta de trabalho já está aberta. Meu filho, se você não levantar e você não levar o currículo, a porta não vai se abrir para você. Porque Deus falou que eu ia fazer uma faculdade. Terminou o estudo, prestou um concurso, está fazendo a faculdade. Eu não estou fazendo. Você não vai conseguir concretizar aquilo que Deus designou para você. Deus falou que ia levar você para as nações. Oh, glória. Está fazendo inglês? Ainda não. Porque Deus lá, o Espírito Santo vai vir. Pode ser que aconteça. Mas quando Deus fala, Ele garante, mas nós precisamos buscar também. Isso é confiar. Isso é confiar. Isso não é esperar. Porque a palavra já saiu da boca do profeta. Eu acreditei na palavra, agora eu vou buscar. Aonde está? Não sei, mas eu vou buscar. Talvez se eu não conseguir até agora, é porque eu ainda não bati no lugar certo. Pode ser que sim. O Salmo 118 vai dizer algo, 118, versículo 8, vai dizer: é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens. Eu vou ler de novo. Tem palavra que a gente não glorifica mesmo não. É melhor confiar no Senhor, do que confiar no homem. Porque eu, irmão Jorge, eu sou falho, mas Deus não. Eu posso falhar com o Senhor, só que Deus, Ele não falha com a gente. Ainda que nós falhamos com Ele todo o tempo, mas Deus nunca falha com os filhos dele, porque Ele é Deus e Ele vela pela sua palavra. E dentro do texto que nós estamos esmiuçando um pouquinho a respeito de não desfalecer, não perder a nossa confiança no Senhor. Livro de 1 João, capítulo 3, o versículo 21. Coloca aí, meu irmão. Eu gostaria que a igreja, nós vamos ler do 21 até o 23. Toda a igreja junto. 1, 2, 3. Então a mensagem da noite, ela vem em concordância com o que foi lido no início. Nós precisamos cuidar, porque isso é confiança. Uma igreja que não confia no seu irmão, ela não é uma igreja saudável. Ela não é uma igreja, como é que eu posso confiar? Eu olho para o irmão Jorge e falo, eu não confio nesse irmão. E como é que eu posso chamar ele de meu irmão se eu não confio nele? Então ele não é meu irmão. Ele pode ser qualquer coisa, menos meu irmão. Mas a igreja de Cristo é diferente. Ainda que nos decepcionemos lá fora, como a igreja do Senhor é diferente. Aleluia. Porque aqui nós somos irmãos. Aqui nós ajudamos uns aos outros. Aqui nós amamos uns aos outros. Mas Jesus, ele vai dizer assim, que eu conheço o irmão Jorge. Eu preciso amar o irmão Jorge. Mas eu preciso amar ele porque eu conheço. É muito fácil eu amar você. É muito fácil eu amar o meu irmão. Agora, quando tem uma pessoa lá fora que você não conhece, que está nas drogas, que está
no meio da prostituição, etc. E como eu olho para essa pessoa e eu falo, eu te amo. E como eu vou esboçar esse amor? Mas na verdade, quando a gente se encontra com essas pessoas, que a gente fala, meu irmão, eu te amo em Cristo, é como se o próprio Senhor estivesse falando, eu não desisti de você. Não é fácil. Eu lembro que nós fizemos um evangelismo ali na Dani, ela está com o irmão dela, né, pastor, ali. Qual que é aquela igreja, aquela Santa Terezinha 2, nós fomos ali, e quando a gente estávamos, entrou na rua, que a Dani falou assim, irmão Jean, eu quero que você vá para essa rua. Quando a gente começou a caminhar, o Espírito Santo falou, para e ora. Eu chamei os irmãos, a gente começou a orar, e ali, eu pedi para Deus, Deus, eu preciso de uma estratégia para mim entrar nesse lugar, porque eu não conheço aqui. E aí, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse assim, fala para eles, quem você encontrar, dizendo, olha, você quer ser meu amigo? Se a pessoa falar que quer, você fala assim, eu te amo. Aí eu olhei e falei, amor Jesus, não é fácil. E eu passei para o grupo que estava comigo, de umas 9 pessoas, eu falei, Deus deu uma estratégia, eu vou fazer isso, se vocês quiserem fazer, façam, mas eu preciso fazer assim. E a gente começou andando na rua e encontro um senhor, e eu olhei para ele, deu um sorriso, eu falei, tudo bem meu amigo? Ele falou, tudo bem, eu falei, você quer ser meu amigo? Ele deu um sorriso, eu falei, mas eu não te conheço, eu falei, mas eu quero ser teu amigo. Ele falou, então eu quero ser teu amigo, eu falei, então eu te amo. A gente vai vendo como Deus ensina de forma simples, porque Jesus foi simples. Jesus chegou no meio do pecador onde ninguém queria ir. Jesus tocava naqueles leprosos onde ninguém queria tocar. Ninguém queria. E ele quebrou os paradigmas ali, irmã Geni. Os outros queriam ficar em evidência, faziam-se ali o seu jejum e te segurava, e para mostrar que estava em jejum, e Jesus não, ele vai lá e toca no leproso, não, ele está comendo com o pecador. Jesus falou, eu vim para eles, para os doentes, eu quero estar aí com eles. Vocês acham que eu sou santo? Naquele dia vocês vão ver, aparta de mim, que eu não te conheço. Estou conversando com uma senhora, e eu olhei para ela, dei um sorriso, falei assim, a senhora quer ser minha amiga? Ela falou, você é louco? Eu falei, sou. Você quer ser minha amiga? Ela falou, que ideia é essa? Eu falei, a senhora quer ser minha amiga? Ela falou, pronto, para você parar eu quero. Eu falei, eu te amo em Cristo Jesus. E quando eu falei assim, aquela mulher começou a chorar, porque ela disse que ela nunca ouviu. Os crentes que passavam na rua nunca tinham falado aquilo para ela. Os crentes que passavam na rua entregavam um panfleto e iam embora. Às vezes as pessoas não querem só um panfleto. Às vezes as pessoas querem um abraço, porque a gente não sabe como é que eles estão dentro dos seus lares. Isso é continuar confiando, porque se eu não confiar que ele vai voltar, eu não sirvo para estar aqui, pastora. Eu falei do amor de Jesus, fiz o apelo, e ela entregou a vida para Jesus no meio da rua. Passou um rapazinho, acho que era um boliviano, que ele viu ali, ele olhou para mim, e meio falando em que o boliviano fala espanhol, e ele falou assim, eu também quero ser teu amigo. Eu dei um sorriso assim, né, que foi inesperado, e eu dei um abraço nele, eu falei, eu te amo em Cristo Jesus também, meu irmão. E ele falou assim, eu também te amo. E ele foi embora, com aquele amor de Jesus no coração. Jesus nos chamou para exalar o amor dele a outras pessoas. Mas a mensagem não é missões, mas para dizer que eu continuo confiando no Evangelho. Se eu pregar o Evangelho,
eu continuo acreditando que aquele que um dia esteve aqui, ele vai voltar um dia. Porque se eu não acreditar que ele vai voltar, eu não sirvo para estar aqui. Eu não sirvo. João foi o qual a gente leu ali. Efésios 3:12 vai dizer assim. Eu já estou finalizando, tá, queridos? Só tem mais 2 partes aqui, eu termino. Efésios 2:12 vai dizer: por intermédio dos que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Efésios 3:12. Eu quero que você leia isso aqui também. 1, 2, 3. No qual temos a ousadia e acesso com confiança. Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3. Vamos ler mais uma vez. Para gravar na tábua do coração. 1, 2, 3. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos acreditar. Quem era você? Olha para trás um pouquinho e fala assim. Pensa quem era você, outrora, 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Quem era você, irmão Jean? Quem era você? Há 18 anos atrás. Na porta de banco, fazendo trabalho. Quem era, irmão Jean, você atrás? 19 anos aí. Olha o que Jesus faz agora. Olha para você, irmão Daniel. Quem era você lá atrás? Um cara que andava com fio de conta no pescoço. Queria brigar com todo mundo. Hoje está bonito, usando gravata. E falando que Jesus é bom, o diabo não toma banho. Olha para você, irmão Jorge. Da onde Jesus te tirou. Olha as pessoas que caminhavam aqui com você, que muitas delas já desceram a sepultura, mas Deus, com graça, olhou para você. Continua confiando, continua acreditando, não perca a esperança. Deus permitiu que você estivesse para você buscar os seus, aqueles amigos que um dia te convidavam para aquelas coisas. E Jesus está falando, agora é a tua vez de buscar Ele agora. Seja o representante do reino lá. Hebreus 10, 35. Vamos ler todo mundo junto. Hebreus 10, 35. 1, 2, 3. Não sujeitais coisas vossas. Mais uma vez. Aqui diz assim, uma outra tradução. Por isso, não abra mão da confiança que você tem nele. Ela será ricamente recompensada. Eu vou ler de novo. E se você recebe, você dá um glória a Deus. Por isso, não abra mão da confiança que você tem nele. Ela será ricamente recompensada. Eu finalizo aqui dizendo que a nossa trajetória diante de Deus, tem dia que nós temos altos e baixos. Tem dia, queridos, que nós estamos chorando na presença do Senhor. Não é também porque nós estamos passando por problemas, não. Quando você vê uma pessoa se derramando na presença do Senhor, não é porque ele está passando por tribulação, não. É porque ele está sentindo a presença de Deus. Porque eu tenho visto muitas pessoas se derramarem na presença do Senhor. Mas é porque sente verdadeiramente a presença dEle. E aonde Jesus está, alguma coisa diferente tem que acontecer.
Quando Jesus está na casa, aleluia, a gente não fica da mesma forma. Ainda que seja necessário você descer pelo telhado. Talvez a casa está tão cheia que você não consegue entrar. Mas ainda assim você tem uma oportunidade de descer pelo telhado. Mas você não vai retornar pelo telhado. Agora você vai sair pela porta andando. Porque a nossa confiança está nele. Meu irmão, coloca Salmo 125, versículo 1. E nós finalizaremos aqui. E quando o pastor falou comigo hoje à tarde, falou: irmão, eu queria poder falar com o senhor um pouquinho mais cedo. Sabe quando o Espírito Santo testifica? Eu estava falando com Deus a respeito de confiança, porque aconteceram algumas coisas. E eu falava: Deus, como eu sou ingrato ao Senhor. Deus, como eu sou injusto com o Senhor. Porque nós queremos somente cobrar a Deus pelas coisas que não aconteceu, mas quando a gente olha para o nosso passado e a gente olha para o nosso presente, quantas coisas Deus tem feito. Qual privilégio nós estamos hoje aqui. Quantas pessoas queriam estar aqui e não têm esse privilégio? Será que não é confiança nele? Precisamos manter a nossa confiança nele. Sabe por que às vezes nós não temos confiança? Porque primeiramente, quando nós temos a confiança, é porque nós ouvimos a palavra. A palavra ficou na nossa mente. E Deus pegou a nossa palavra, essa palavra que acabamos de ouvir, e levou até o nosso coração. Mas quando nós perdemos a confiança, é porque nós ficamos dispersos com algumas coisas. A palavra não entrou na mente, e é impossível dessa palavra chegar ao nosso coração. E infelizmente, tem muitas pessoas na casa do Senhor que não sabem discernir mais o que é certo e o que é errado. Porque a palavra não está mais no coração. Venho como algo de rotina. É terça-feira e eu preciso ir. É quinta-feira e eu tenho que estar lá. É domingo e eu preciso ir. É culto de Santa Ceia e eu tenho que cear. A palavra não está no coração mais. E a gente precisamos ter muito cuidado com isso. Senão nós corremos risco, irmão Jorge, de ficar pelo lado de fora, como aquelas loucas que ficaram por fora, aquelas imprudentes. Cuidado, irmãos. Nós vamos ler isso aqui. 1, 2, 3. Vamos bradar mais uma vez com um tom de... Toma isso como algo que vai preencher o teu coração nessa noite. 1, 2, 3. Três pessoas entenderam. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos confiar a ponto de, ainda que aconteça, eu estou inabalável, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que Ele é o Deus da minha salvação, porque eu sei que nele eu confiarei, porque eu sei que debaixo de suas asas eu estou seguro, porque eu sei que Ele não vai me deixar eu sozinho em tempo algum, porque Ele diz numa palavra: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Foi Jesus que falou. O Espírito Santo, Ele está conosco, queridos. Mas o mais maravilhoso que temos aqui é que em todo culto que nós nos encontramos, Deus, Ele está falando conosco. Nós precisamos confiar mais. Eu não sei em qual ponto, em qual área da tua vida tu deixou de acreditar. Está nesse momento desacreditado. Ah, eu não acredito mais nisso. Ah, eu não acredito mais naquilo. Ah, eu confiei tanto e não tem mais jeito. Aquele trabalho que eu faço, eu não confio mais. Eu me decepcionei tanto. Ou algo dentro da sua família. Aleluia. Eu não sei, mas Deus sabe. Feche os teus olhos só um pouquinho aí. Se você sabe qual é a área que você precisa voltar a confiar, talvez na palavra de Deus, voltar a buscar mais, voltar a orar mais, voltar a ter mais intimidade com Ele, para a gente poder confiar mais nele. Porque só buscando a face, só buscando a presença, é que nós tenhamos mais confiança. Pai, a Tua palavra nessa noite foi ministrada aos nossos corações. Mas antes, Senhor, de nós ministrarmos aqui, o Senhor já havia ministrado no Teu coração, no meu coração, Pai. Porque precisa, Senhor, aleluia, a minha confiança ser integral, Senhor, em Ti, Pai. Porque é o Senhor que tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da Tua igreja, Pai. Senhor, eu não sei qual é a área, Senhor, aleluia, que os Teus filhos deixaram de acreditar, Pai. Mas eu Te peço que o Teu Espírito Santo nessa noite venha continuar dando ânimo, Senhor. Continuar, Pai, aleluia, fortalecendo a vida dos Teus filhos mediante a Tua palavra, Pai. Porque nós aprendemos aqui, Senhor, com os nossos pastores, que a Tua palavra, ela restaura. A Tua palavra, ela cura. A Tua palavra, ela é saúde para os nossos ossos, Pai. Jesus, estende as mãos para esse lugar. Pai, que as pessoas que adentrarem essas portas, Pai, não deixa que elas se percam, Senhor. Fortalece elas, Senhor. E cada vez mais, Jesus, a confiança seja notória em Ti, Pai. A ponto de nós olharmos para trás e nós não queremos mais retroceder, porque o Senhor nos completa em tudo, Pai. Coloca as Tuas mãos, Pai, sobre o nosso coração, sobre a nossa família. Eu Te apresento também, Jesus, nessa noite, a vida do nosso pastor, Pai. Tu conheces o coração do Teu servo. Ele está, Senhor, em trabalho, Senhor. Então que ele possa, Senhor, aleluia, trabalhar com segurança, Senhor, e retornar para o seu lar, Pai, em segurança, para a glória do Teu nome. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. De Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, que dizem, oh glória!